Vamos orar. Pai querido, dirige nossa mente este momento. Orienta nossos pensamentos. Fala nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero começar o estudo de hoje lendo o que diz Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esta palavra inabaláveis é o centro do nosso estudo hoje. Inabaláveis, firmes. Sabe que no mundo, se todas as crianças que nascessem vivessem, já não teríamos lugar onde colocar tanta gente. Mas nem todos os que nascem crescem. Uma grande quantidade de pessoas que nascem morrem nos primeiros anos de vida. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se todos os cristãos que um dia encontraram a Jesus vivessem, seria maravilhoso, mas muitos são os chamados, poucos os que permanecem firmes. O problema é que o inimigo quer destruir a vida do cristão. O texto bíblico aqui diz que a nossa luta é contra um inimigo, mas não é contra um inimigo de sangue e carne, é contra um inimigo espiritual, com uma força, com um inimigo espiritual nas regiões celestes. E nós somos carnais. Embora convertidos, continuamos conservando dentro de nós a natureza pecaminosa, da qual nos veremos livres só quando Cristo voltar no dia da glorificação, mas até aquele dia a natureza pecaminosa vai nos acompanhar. Então, como com esta natureza pecaminosa podemos derrotar um inimigo espiritual? Um inimigo mau, porém espiritual. Está acima de nós. Por isso, o conselho de São Paulo é: sede revestidos no Senhor e na força do seu poder. E diz assim: tomai toda a armadura de Deus. É a única maneira de você resistir firmes até o fim. Tomar a armadura de Deus. E então, a partir do versículo 14, ele menciona as 7 armaduras: a verdade, a justiça, a preparação do Evangelho da paz, que nada mais é que a testificação, o pregar o Evangelho, trazer alguém para Cristo, a fé, a salvação, o estudo diário da Bíblia e a oração. 7 armas poderosíssimas que Deus coloca nas tuas mãos para vencer o inimigo. Vou dividir estas 7 armas em 2 grupos. Primeiro, verdade, justiça, fé, salvação. São armas divinas, porém que Deus confiou, armas divinas de atribuição divina. As outras 3 armas são armas também divinas, mas que Deus deu ao ser humano para ele usar essas armas. O estudo diário da palavra de Deus, a oração todos os dias e trazer uma pessoa para Cristo enquanto você viver. Comunicar o Evangelho, testificar, trazer alguém para Cristo. Estas 4 armas, a verdade, a salvação, a justiça, a fé, você não pode mudar. Você pode até rejeitar, aceitar se quiser, mas não pode mudar. Você não pode mudar a verdade, você não pode acrescentar nada à salvação, você não pode produzir fé, você não pode acrescentar nada à justiça divina. Isso é arma divina de atribuição divina. Mas estas 3 são armas divinas que Deus colocou nas mãos do ser humano. Ora todos os dias, estuda a Bíblia todos os dias e enquanto você estiver vivo, traga pessoas para Cristo. O interessante é que estas 3 armas, para valerem, têm que estar juntas. Oração sem estudo da Bíblia não tem muito valor.
Para valerem tem que estar oração todos os dias, estudar a Bíblia todos os dias e trazer alguém para Cristo enquanto você viver. Essas 3 armas juntas são como uma corda de 3 hebras. Oração e Bíblia sem testificação não vale. Testificação e Bíblia sem oração não vale. Testificação e oração sem estudo da Bíblia não vale. As 3 juntas ou nada feito. A única maneira de resistir o mal, de derrotar o inimigo, de vencer, de manter-se inabalável, permanecer firme até o fim, é orando todo dia, estudando a Bíblia todo dia e trazendo alguém para Cristo todo dia enquanto você viver. Pastor, o senhor mencionou o verso fala que nós precisamos nos revestir de toda essa armadura, né? Então, como o senhor citou aí, a armadura envolve fatores que estão nas mãos de Deus e fatores que nós podemos exercitar. Se eu exercitar esses 3 fatores humanos, né, o estudo da Bíblia, a oração e o testemunho, Deus vai me conceder os demais? Para que eu possa estar completamente revestido da armadura? Tudo Deus te deu. As 7 armaduras são tuas. Eu apenas digo, a verdade você não pode mudá-la. A oração você pode fazê-la. A justiça você não pode mudá-la. O estudo da Bíblia você pode fazê-lo. Mas as 7 armaduras são armaduras divinas que estão a teu dispor. Pastor, o senhor falou sobre estudar a Bíblia, né? E orar. Aparentemente são coisas simples que eu posso fazer sozinho, no meu quarto, na minha casa. Agora, testificar, não seria assim um dom especial a questão de testificar, pregar, dar um estudo para alguém, conversar? Não, aí que está. Isto é que o cristão precisa entender. Veja, cantar é um dom, dar estudos bíblicos é um dom, pregar é um dom, bater a porta de um desconhecido é um dom. Saber sorrir para atrair pessoas é um dom. Cozinhar é um dom. Pintar, desenhar é um dom. Escrever é um dom. Mas orar não é dom. Ou você ora ou você morre. Estudar a Bíblia não é dom. Ou você estuda ou você morre. E trazer alguém para Cristo não é dom. Ou você traz ou você morre. Quando Deus deu a missão de pregar o Evangelho, não é porque Deus não pode pregar. Ele pode pregar sozinho, com os anjos, com os animais, com as pedras. Pregar o Evangelho para Deus não é problema. Então, por que nos deu a missão? Porque é você que precisa pregar para você crescer. Você precisa orar para crescer. Você precisa estudar a Bíblia para crescer. Agora, pregar, então, de acordo com o que o senhor está falando agora, vai depender do dom que eu tenho. O testemunho vai depender da capacidade que eu tenho. Se é cantar, se é pregar, que eu use esse dom que eu recebi de Deus para o testemunho. Desde o momento que você traga uma pessoa e veja ela entrar num tanque de batismo. Agora, se você vai lá, fica na casa do seu vizinho cantando 50 anos e ele se batizar, está certo. Mas se você só cantar e não vê ninguém entrando no tanque do batismo, espera um pouco. Você não está trazendo alguém para Cristo. Eu acho que o trazer alguém para Cristo é uma coisa propositada. Eu tenho que me aproximar de uma pessoa, me relacionar com essa pessoa, me tornar amigo dessa pessoa e posso usar o dom do canto para isso, ou o dom de saber cozinhar para isso. Mas tenho que me aproximar da pessoa propositadamente para trazê-la para Cristo. A melhor arma para isso é a amizade. Você não sabe dar estudos bíblicos, mas pode levar a pessoa para sentar-se com você na classe bíblica. Você não sabe pregar, mas pode levar seu amigo para sentar-se com ele e ouvir a pregação de alguém que sabe pregar. Mas quem vai ir a buscar as pessoas e trazê-las para Cristo é você. Porque se você não faz isso, não vai crescer na experiência cristã. Então fica bem claro que todo ser humano, todos nós, temos a missão de levar outras pessoas a Cristo. Assim como tem o trabalho de orar todos os dias e de estudar a Bíblia todos os dias. Pastor, o senhor estava falando aí sobre as armas, né? Mas eu gostaria de uma prova um pouco maior. Jesus falou alguma coisa, uma ordenança ou uma demonstração que eu agora, como um seguidor dele, preciso trazer outras pessoas, falar dele? Eu não sei se Jesus, em algum momento, deu essa ordem para os seus cristãos. Essa ordem está repetida na Bíblia muitas vezes. Por exemplo, aqui em São Mateus, capítulo 28, ele disse para os discípulos, portanto, ide
por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os que guardem estas coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis testemunhas, enfim. Enfim, Deus nos deu a missão, só que o que quero enfatizar é que quando Deus te deu a missão de pregar o Evangelho, não é porque Ele não possa pregar o Evangelho, é porque você precisa pregar o Evangelho para poder crescer. Nós podemos comparar a oração como a respiração, o estudo da Bíblia como a alimentação e o trazer alguém para Cristo como o exercício físico. Se você come e respira, come, respira, sentado, nunca se mexe, come, respira, vai engordando, um dia explota e morre. Na vida cristã é igual, você tem que orar, você tem que estudar a Bíblia, mas tem que sair a correr, a buscar pessoas para Cristo. Pastor, vamos ser mais práticos aqui nesse conceito, né? Tudo bem, eu estou em casa, de manhã, eu oro, eu estudo a minha Bíblia e vou para o trabalho. O que Deus espera de mim? Como um cristão no ambiente de trabalho, lá no por exemplo. Trabalho, você vê um companheiro de trabalho triste, está trabalhando, mas está fora de si. Você percebe ele diferente, porque todo dia você vê alegre, você rindo, agora está tudo aí surumbático. Aí na hora do intervalo, do recreio, você chega perto. Está acontecendo alguma coisa com você? Posso orar por você? Olha, quem que não tem problemas na vida não fica feliz quando alguém chega perto? Posso orar por você? Faço mais uma pergunta, relacionada ainda com esses 3 aspectos: oração, leitura da Bíblia, estudo da Bíblia, não é? E a questão do testemunho. Parece fácil a gente falar, vou orar, vou estudar a Bíblia, mas tudo na nossa vida é uma questão de hábito, de exercício, né? Como o senhor falou, a gente tem que se alimentar para poder viver, tem que fazer exercício físico, mas tudo isso envolve disciplina, não é? E, sinceramente, eu acho que para estudar a Bíblia diariamente e orar diariamente, também isso exige disciplina, não é? Como é que o senhor daria uma dica para a gente conseguir desenvolver esse hábito e não perder isso em algum momento da vida? Porque a gente tem a tendência de vez em quando, dar uma... Em primeiro lugar, você tem que colocar na cabeça que se você não ora e não estuda a Bíblia e não traz alguém para Cristo, vai morrer. Eu acho que todo mundo quer se salvar. Tem gente que se ajoelha em milho partido para ganhar a salvação. Tem gente que se flagela querendo ganhar a salvação. Tem gente que vai lá nas terras bíblicas, em peregrinagem aí, para ganhar a salvação. Eu vi gente caminhando de joelhos, quilômetros e quilômetros para ganhar a salvação. Ou seja, não é que você orando, estudando a Bíblia, vai ganhar a salvação, não. Mas você tem que entender que é salvo pela graça de Cristo. Só que de nada adianta você se salvar, tá? Salvou, mas vai morrer. Por quê? Porque não existe uma vez salvo para sempre salvo. Tem que permanecer na experiência da salvação. E para permanecer na experiência da salvação, você tem que permanecer em Cristo. Agora, não se permanece em Cristo com as palavras: "Oh Senhor, eu estou em Ti. Oh, glória a Deus, aleluia, canta, bate palmas." Não. Tudo isso está bom. Isso não está demais. Mas permanecer em Cristo é orar todo dia, estudar a Bíblia todo dia, trazer alguém para Cristo. Se eu não faço estas 3 coisas, eu posso dizer que estou em Cristo, não estou em ninguém. Porque em Cristo se está de maneira prática ou não se está. Não tem outro caminho. Quando o senhor fala trazer para Cristo, eu entendo que é trazer para o amor de Cristo. Mas a forma organizada de trazer alguém para Cristo é trazer esse alguém para uma igreja, para uma religião. Agora, trazer alguém para a igreja, isso não seria o trabalho de um pastor? Porque na maioria das denominações o pastor recebe justamente para isso. É para pregar o evangelho, para estar lá, seja numa tenda, seja na rua, seja na praça, seja na igreja, pregando. E ele recebe para fazer isso. Tem alguma coisa que você precisa entender. E é o seguinte: Cristo e sua igreja são uma só coisa. Cristo e sua doutrina são uma coisa. Às vezes, eu já cometi esse erro quando era muito jovem, eu dizia: Cristo e uma coisa, a doutrina não salva, quem salva é Cristo. Espera um pouco, como a doutrina é Cristo? Cristo e a doutrina é a mesma coisa. Cristo e a igreja é a mesma coisa. Cristo é cabeça da igreja, a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Isso é uma coisa. Às vezes digo, tem gente que diz assim: eu amo Jesus, mas eu não quero nada com a igreja. É como dizer, o marido
da Márcia chega, Márcia, eu amo tua cabeça, mas de um golpe lá no estômago, porque eu não gosto do teu corpo, eu gosto da tua cabeça. O que é isso? A cabeça e o corpo é a mesma coisa. Vem à minha casa, eu te convido, mas só tua cabeça, teu corpo não. Eu gosto de tua cabeça. Não pode haver. Cristo, se você gosta de Cristo, gosta da sua igreja. Agora, eu não estou falando de uma igreja, uma religião. Eu estou falando de Cristo e sua igreja. Cristo tem sua igreja nesta terra. Qual é a sua igreja? Esse tema estudamos já quando analisamos a igreja de Deus. Mas a igreja de Deus é aquela que caminha nos caminhos de Deus apresentados na sua palavra. Você tem que trazer as pessoas para Cristo, para a sua doutrina, para a sua igreja. Mas isso não é um trabalho do pastor? Não. Não é um trabalho que o pastor recebe para fazer e aí ele que faça, ele que se vire? O trabalho do pastor é pastorear. O trabalho do pastor não é trazer pessoas para Cristo. O pastor, eu sou pastor. Minha primeira missão na terra é conservar minha experiência de salvação. Orando, estudando a Bíblia e trazendo alguém para Cristo. Além disso, eu prego. Eu faço campanhas evangelísticas, eu escrevo, enfim, faço muitas coisas. Mas, para eu poder crescer, tenho que fazer isso. E para ensinar aos outros membros da igreja a crescer, tenho que ensiná-los a estudar a Bíblia, a orar todos os dias e a trazer alguém para Cristo. Esse não é o meu trabalho. Quando eu, como pastor, assumo, vamos dizer, eu sou teu pastor, eu vou orar por você. Espera um pouco. Ninguém pode orar por você. Eu sou teu pastor, eu vou estudar a Bíblia por você. Não, senhor. Eu sou teu pastor, eu vou trazer alguém para Cristo em lugar de você. Não. É cada um que tem que fazer isso, porque cada um tem que crescer. Pastor, deixa eu entender. Não seria mais ou menos um processo para eu trazer pessoas para Cristo? A minha vida de oração e de estudo da Bíblia não vai fazer com que isso acabe acontecendo naturalmente? Não. Há muita gente que diz, eu oro, estudo a Bíblia, exato, e não traz alguém para Cristo. Em 15 dias já não tem mais vontade de orar nem estudar a Bíblia. O que alimenta a vontade de estudar e orar a Bíblia é o trazer alguém para Cristo. Por isso que esses três elementos andam juntos. Você me diz, não, pastor, mas eu estou orando 5 anos, todos os dias estudando a Bíblia. Mentira. É mentira que você esteja estudando durante 5 anos estudando a Bíblia e orando e não esteja trazendo alguém para Cristo. Essa tua vida devocional pode virar até fanatismo, mas não é vida devocional autêntica, porque a vida devocional autêntica tem que ter o elemento de testificação entrelaçado. Dentro desse processo de trazer alguém a Cristo, eu acho que existem várias formas, né? Como o senhor falou, um prega, o outro escreve. Tem como eu descobrir qual é o meu dom? Como eu devo trazer essa pessoa para Cristo? A igreja é como um corpo. E no corpo tem mãos, tem pés, tem coração. A função do olho não é a função da orelha. A função da orelha não é a função da mão. A função da mão não é a função do pé. Cada um tem seu lugar. No corpo de Cristo, que é a igreja, no símbolo, a igreja, símbolo do corpo de Cristo, há um lugar para você que sabe cantar, há lugar para você que sabe falar, há lugar para mim que sei escrever. Isso é no corpo de Cristo. Agora, para trazer alguém para Cristo, independente de dom, eu acho que todos temos que colocar na cabeça que temos que procurar alguém para propositadamente trazê-lo para Cristo. Mas se o meu dom é cantar, tá, e o seu é pregar. Vai cantar na igreja. Eu vou cantar na igreja. Esse meu dom pode fazer com que alguém venha para Cristo? Ou o dom de pregar é mais importante que o dom de cantar? Não é pregar. Você propositadamente tem que buscar um amigo e trazê-lo para sentar-se com ele na igreja. Pastor, e aquelas pessoas que têm dificuldade de fazer esse tipo de convite, talvez por timidez, né? Preferem, por exemplo... Bom, você entrou no terreno perfeito. É que para trazer alguém para Cristo, você não tem que ir, olha, vem aqui na igreja. Não. Esse é um processo que leva tempo. Você tem que chegar perto. Primeiro, você tem que começar a orar por essa pessoa. 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, orar. Ao mesmo tempo que está orando por ele, e ele não sabe, vai chegando perto, se aproximando, conquistando o coração, mostrando simpatia, ganhando a confiança, ajudando nas necessidades. Primeiro tem que conquistar o coração da pessoa. Uma vez que ele está conquistado, um dia você fala para ele, você não sabe, mas eu estou orando por você há 2 meses.
não vai ficar sensibilizado. Você convida para a igreja, claro que vem. É o momento de terminar. Que Deus abençoe você, que Deus ajude você a crescer na sua experiência cristã. Não basta nascer, tem que crescer. Não basta alcançar a salvação, tem que permanecer salvo. Um abraço.